A maldição assombrada do vira-bicho, o segredo sinistro do engenho maldito no Maranhão revelado. A noite tinha caído sobre a cidade e a chuva torrencial batia nas ruas como se quisesse lavar a dor que já corria nas veias daquele lugar. Ana, uma jovem mãe solteira, voltava do turno noturno do mercado com o coração apertado. O medo a acompanhava, uma sombra constante que a seguia desde a morte repentina de seu ex-marido. Sua vida na periferia do Maranhão tinha se transformado em um pesadelo cotidiano, cheio de insegurança e solidão. Ao passar por um grupo de vizinhos, ouviu sussurros sobre um engenho abandonado, aquele que carregava a fama de ser assombrado. Foi ali que começou a história sinistra. "E lá vem de novo a lenda do vira-bicho", disse uma mulher com olhos apavorados. Ana não pode deixar de sentir um calafrio percorrer sua espinha. As palavras vira-bicho reverberavam em sua mente. Era a figura aterrorizante do folclore local, um ser que, segundo os mais antigos, se transformava em um animal feroz para caçar e sequestrar os incautos. Ana mal podia imaginar que o medo dela iria crescer ainda mais nos dias seguintes. Nos dias seguintes, Ana começou a notar um estranho, um homem alto e magro, com um olhar penetrante que a seguia nas esquinas. Ele se apresentava como protetor dos moradores, mas a cada nova aparição, um arrepio percorria seu corpo. O jeito como ele observava seus filhos, Pedro e Luana, a fazia questionar os motivos de sua presença. Enquanto isso, os sussurros na comunidade aumentavam, falando sobre os desaparecimentos, os olhares nervosos dos vizinhos e o clima de desconfiança que pairava no ar. A casa que sempre foi seu refúgio agora se sentia como uma prisão. A gota d'água aconteceu em uma noite especialmente tranquila. Ana estava exausta, tentando descansar entre turnos, quando ouviu os gritos de Pedro e Luana. Eles acordaram pálidos e com os olhos arregalados, falando sobre uma luz mágica que os chamou em direção ao engenho. O coração de Ana disparou. "Onde vocês estavam?" ela perguntou, quase em desespero, enquanto a preocupação a consumia. Eles apenas riam, mas a inquietação ficou em seu peito. Não sabia se eram apenas pesadelos ou se algo realmente os havia atraído. Agora, a necessidade de entender o que estava acontecendo na comunidade e o que realmente escondia o engenho tomava conta de Ana. Uma sensação palpável de perigo se instalou ao seu redor. Para complicar, a presença do estranho se tornava cada vez mais insistente. Sua sombra a perseguia nas noites sem fim, enquanto os sonhos de seus filhos se tornavam cada vez mais perturbadores. O desejo de proteger a família lutava contra a angustiante desconfiança cultivada pelos que supostamente deveriam ser seus vizinhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ana tinha que enfrentar aquele lugar amaldiçoado, mesmo que cada passo em direção ao engenho significasse um passo mais perto do desconhecido. A noite despencava novamente com a chuva, e as sombras dançavam, ameaçadoras, enquanto ela tomava coragem. A cidade já não era a mesma, e ela se sentia isolada em seus medos. Enquanto passos pesados ecoavam atrás de si, uma sombra se aproximou de sua casa, e um grito cortou a escuridão. O eco daquele som dava nó no seu estômago. O que exatamente estava sendo revelado ali, e o que realmente aconteceria quando todo o medo se materializasse? Ana respirou fundo, tentando conter a onda de pânico que ameaçava transbordar.
O eco do grito parecia se instalar em seus ossos. Com o coração acelerado, ela olhou para o lado, esperando ver seus filhos, mas o silêncio era aterrador. Os ventos chacoalhavam as janelas como se quisessem avisá-la sobre o que estava prestes a acontecer. Ela se lembrou do estranho, de como seus olhos a observavam com uma intensidade esmagadora. O que ele queria? Ela pegou a lanterna que estava na mesinha ao lado e começou a caminhar em direção ao engenho. A luz tremia em sua mão, mas ela sabia que não podia recuar. Os sussurros se tornaram gritos em sua mente, clamando por respostas. Cada passo em direção àquela construção envelhecida era uma luta contra o instinto de fuga que insistia em a puxar para trás. Ao se aproximar do engenho, a atmosfera mudou. Parecia que a própria noite estava prendendo a respiração. As paredes de barro e madeira cobertas de trepadeiras pareciam se curvar como se quisessem esconder segredos malignos. O cheiro de umidade e decadência invadia suas narinas e ela quase sentiu a dor daquelas paredes, como se guardassem os fantasmas de quem já havia passado por ali. Ao abrir a porta rangente, um estalo ressoou, como se a casa estivesse se queixando da intrusão. Cautelosamente, Ana entrou. As sombras dançavam sobre o brilho fraco da lanterna, formando formas que pareciam se mover com vida própria. Ruídos estranhos vindo de quartos escuros, sussurros que ecoavam como lamentos do passado. O coração dela disparou quando ela começou a ouvir vozes, não apenas sussurros, mas gritos de dor e desespero, como se alguém estivesse chamando por ajuda. Ana avançou mais, a luz da lanterna iluminando um objeto no chão. Era um velho livro, suas páginas amareladas cobertas de símbolos que pareciam brilhar levemente ao toque da luz. Sem pensar duas vezes, ela se abaixou para pegá-lo. Assim que tocou o livro, um frio intenso percorreu sua espinha. As vozes aumentaram em volume, e ela sentiu uma presença maligna ao seu redor, como se o próprio engenho estivesse despertando. "Diga a verdade!" Uma voz ecoou, profunda e ameaçadora. Ana sentiu seu corpo paralisar, como se a própria casa tivesse a aprisionado. A lanterna começou a piscar, e ela percebeu que o ar ao seu redor tornara-se espesso e pesado. Segurando firme o livro, ela imediatamente pensou em seus filhos. "Pedro! Luana!" ela gritou, a ansiedade a corroendo por dentro. A angústia era palpável, mas as vozes a rodeavam, suas palavras se entrelaçando em um clamor desesperado que parecia querer arrastá-la para as profundezas da escuridão. Quando a lanterna finalmente apagou, Ana se viu imersa em uma escuridão total. O silêncio foi quebrado por um uivo distante, semelhante ao de um lobo, vinda de algum lugar no fundo do engenho. Ela sentiu a necessidade de sair, mas as vozes tomavam conta de sua mente. E então, uma silhueta emergiu das sombras, com olhos que brilhavam como brasas, olhando diretamente em sua alma. Era o estranho, sem a máscara de protetor. O que ele realmente queria? O que ele tinha a ver com a maldição do engenho? O pânico tomou conta dela, e um grito brotou de sua garganta. Então, tudo ficou em silêncio. Ana estava sozinha na escuridão, a única luz uma centelha distante. Mas o que ela não sabia era que essa centelha se aproximava e com ela um destino aterrador estava prestes a se revelar. O engenho não guardava apenas segredos, mas também as respostas que poderiam enfraquecer a maldição. Ela precisaria decidir o que estava disposta a sacrificar para salvar seus filhos e desvendar a verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Pedro e Luana despertavam novamente, com olhares vazios e sussurros do além ecoando em suas mentes. O que estaria acontecendo com eles? A história maldita do vira-bicho continuava a se desenrolar. Ana fechou os olhos, sentindo o frio percorrer seu corpo.
O silêncio estava pesado, como uma pressão invisível, como se a escuridão a cercasse, pronta para devorá-la. Cautelosamente, ela girou sobre si mesma, tentando localizar a silhueta que ainda pairava em sua mente. O uivo distante recomeçou, ecoando entre as paredes da construção abandonada, arrastando insegurança a cada nota. "Diga a verdade", repetiu a voz sinistra, mais forte agora, como se estivesse adentrando cada cômodo escuro daquele engenho. Ana sentiu um embrulho no estômago. Era uma ordem, não um pedido. Ela tentava gritar, mas nenhuma palavra vinha, apenas um gemido leve escapava de seus lábios. Nessa escuridão, uma imagem tomou forma. Ela viu o rosto do estranho. Não, ele não era só estranho, ele era familiar. O coração dela disparou ao reconhecer os traços de alguém que um dia a amou. "Rodrigo", sussurrou Ana, um frio diferente atravessando seu corpo. O rosto do homem que ela conhecia agora estava distorcido pela essência do mal. Quando a lanterna finalmente apagou, Ana se viu imersa em uma escuridão total. O silêncio foi quebrado por um uivo distante, semelhante ao de um lobo, vinda de algum lugar no fundo do engenho. Ela sentiu a necessidade de sair, mas as vozes tomavam conta de sua mente. E então, uma silhueta emergiu das sombras, com olhos que brilhavam como brasas, olhando diretamente em sua alma. Era o estranho, sem a máscara de protetor. O que ele realmente queria? O que ele tinha a ver com a maldição do engenho? O pânico tomou conta dela, e um grito brotou de sua garganta. Então, tudo ficou em silêncio. Ana estava sozinha no meio da escuridão, a única luz uma centelha distante. Mas o que ela não sabia era que essa centelha se aproximava e, com ela, um destino aterrador estava prestes a se revelar. O engenho não guardava apenas segredos, mas também as respostas que poderiam enfraquecer a maldição. Ela precisaria decidir o que estava disposta a sacrificar para salvar seus filhos e desvendar a verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Pedro e Luana despertavam novamente, com olhares vazios e sussurros do além ecoando em suas mentes. O que estaria acontecendo com eles? A história maldita do vira-bicho continuava a se desenrolar. Seus olhos, uma vez gentis, agora eram buracos vazios, absorvendo toda a luz ao redor. "O que você fez?" Ana gritou, a confiança se transformando em desespero. "Onde estão meus filhos?" A presença de Rodrigo avançou, e as sombras ao redor dele pareciam se agitar, como se pulsassem com uma vida própria. "Eles estão mais perto do que você imagina. O que você procura requer um preço." Sua voz era uma mistura de veneno e melodia, despertando um pânico incontrolável. Ana sentiu o peso daquele livro nas mãos. Ele precisava de respostas, mas a quem exatamente? A verdade a que se referia poderia salvá-la ou condená-la. Enquanto pensava, um sussurro vago a atingiu. Sacrifício, sacrifício. Era como se o engenho, com seus ventos gélidos, estivesse se comunicando, revelando fragmentos de um ritual obscuro. Mais gritos ecoaram pelo espaço. A voz infantil de Luana se destacou, cortando a escuridão. "Mamãe!" O desespero no chamado fez o coração de Ana despencar. "Pedro! Luana!" Ela estava prestes a correr quando o chão sob seus pés tremeu e o silêncio se rompeu de forma abrupta. As paredes começaram a ranger, uma ruína que pulsava com a urgência de um segredo que queria sair à luz. O que Ana não sabia era que as vozes dos filhos se entrelaçavam com as do passado, criando uma sinfonia macabra de lamentos e promessas quebradas. Ela precisava agir rápido. Cada segundo a isolava mais da verdade. "A verdade está no sangue", gritou uma sombra na penumbra. "O ciclo deve ser quebrado."
O medo tomou conta dela outra vez, e a imagem do engenho, que se erguia imponente e aterrador, agora parecia viva. As paredes estavam testemunhando, e Ana percebia que o passado se desdobrava diante dela, esperando por um ato de coragem. Então, como um estalo no ar, um eco distante de risos infantis ressoou. Eram Pedro e Luana. O eco era tão feliz, tão inocente, que fez o coração de Ana tremer. Elas estavam perto, mas a maldição os mantinha presos. Com um impulso, ela se lançou para a frente, decidida a enfrentar o que fosse preciso. As portas do engenho se fecharam atrás dela com um estrondo, e o aspecto ancestral do lugar a envolveu. Havia coisas ali que a humanidade havia esquecido, segredos que dançavam nas sombras. Cada passo rebelde levava Ana mais fundo, enquanto a luz do mundo exterior se extinguia. Então, antes que ela pudesse organizar seus pensamentos, um rasgo de luz apareceu à sua frente. O que seria? A saída? Ou algo mais terrível ainda? Vem, mamãe! As vozes chamavam, alternando entre risos de alegria e sussurros angustiantes. Qual caminho ela escolheria? A resposta estava à vista, mas nem todos os destinos levam à salvação. O que estava prestes a ser revelado poderia resultar em algo irreversível. A angústia do desconhecido pesava em seu coração. O que ela faria? E assim, com os filhos em mente, Ana hesitou na borda da escuridão, pronta para descobrir se o amor poderia de fato superar a maldição, enquanto o eco dos risos se tornava gradativamente uma sinfonia de terror. Ana não hesitou por mais um segundo. A voz das crianças se intensificou, como se fizesse eco em suas veias. Com o coração disparado, ela avançou em direção à luz, cada passo ressoando com a esperança e o medo que dividiam seu peito. Mas o que encontrou não era uma saída, mas um corredor vasto e iluminado, cujas paredes pareciam pulsar com uma vida própria. As risadas infantis agora pareciam menos alegres. À medida que se aproximava, Ana percebeu que algo estava errado. A luz que a atraía emanava de um altar grotesco, cercado por velas que tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes úmidas. No centro, uma boneca antiga, vestida em trapos surrados, flutuava sobre o altar, o olhar vazio fixo em Ana. Que brinquedo sinistro, pensou ela, sentindo um arrepio crescente na espinha. As vozes das crianças, antes claras, agora soavam distantes, como se chamassem de uma caverna profunda. «Mamãe, me ajuda!» gritou Luana, com um desespero que ecoou na festa de sombras. Ana não podia ignorar. O que tinha acontecido com seus filhos? A boneca, que a princípio parecia apenas um objeto comum, começou a girar lentamente, revelando a inscrição em sua base. A alma pede sacrifício. As palavras se transformaram em um mantra, reverberando em sua mente. O que significava aquilo? Um profundo temor a envolveu ao se dar conta do que a presença de Rodrigo poderia indicar. Enquanto isso, o chão tremeu novamente. O peso da verdade lhe caiu sobre os ombros. Era um ciclo, um contrato silencioso que seus ancestrais haviam selado. Algo havia sido tirado, e o preço talvez fosse cobrado de uma maneira terrível. Então, como surgindo do nada, uma sombra mais densa se materializou à sua frente. Era a própria essência de Rodrigo, a imagem distorcida que ela conhecia tão bem. Você tem que escolher, Ana. O que você está disposta a dar? Meus filhos, eles não têm nada a ver com isso, Ana gritou, o desespero transbordando. Mas ele sorriu, um sorriso que não chegava a seus olhos. Costumava ser assim, mas a passagem exige dois. O sangue deve ser pago para que eles voltem. Ele avançou um passo, e o quarto pareceu escurecer ainda mais. Ana olhou para a boneca.
O que ele queria dela? E se ao invés de um sacrifício, ela oferecesse outra coisa? Uma ideia brotou em sua mente, quase como uma faísca num vasto vazio. Você não pode ter o que é meu, disse com firmeza, sua voz quebrando o lamento. Mas Rodrigo simplesmente riu. O que é seu não existe mais. O que você ama tanto foi selado neste lugar. Confrontá-lo é a única saída, mas vai exigir um preço. A presença de Ana era um campo de tensão. Ela sentiu a energia do lugar mudar. As velas se apagaram de uma só vez, imergindo tudo em trevas. Lembranças de risadas misturadas a gritos foram se tornando cada vez mais fortes e mais angustiantes, a escuridão inundando sua mente. Ana fechou os olhos, buscando coragem. Um rápido lampejo de esperança. Uma ideia se formava. Se o ciclo deveria ser quebrado, talvez houvesse uma maneira. Mas, para isso, ela precisaria enfrentar não só Rodrigo, mas os fantasmas do passado que rondavam o engenho. Vou descobrir tudo a respeito desse pacto. Não te temo, gritou, enquanto a presença ao seu redor parecia se agitar em fúria. E nesse momento de bravura, a luz do altar começou a brilhar intensamente. A boneca erguia-se, levitando. O que aconteceria a seguir? O que mais estava escondido nas sombras? A verdade finalmente se revelaria, e o terror que aguardava nos recantos mais escuros do engenho se tornaria palpável. Ana sentiu um frio na espinha, não só de medo, mas da escuridão que estava prestes a despertar. Qualquer que fosse a verdade, as respostas estavam cada vez mais próximas, mesmo que significassem encarar a própria essência do horror. O brilho da luz crescente do altar parecia puxar Ana para mais perto, como um ímã que atraía almas perdidas. Mas, à medida que se aproximava, a boneca flutuante se desfez em centenas de sombras menores, que dançaram freneticamente ao redor de Ana, como se quisessem devorá-la. O cheiro de mofo e terra inundava suas narinas, engolindo os últimos restos de coragem que ainda tinha. Luana, Miguel, gritou, sua voz se perdendo nas sombras. O que seria necessário para libertá-los? O que era real e o que não passava de ilusão naquela escuridão impenetrável? Você sabe o que deve ser feito, murmurou Rodrigo, sua figura se contorcendo em uma dança grotesca com as sombras. Acorde o que há dentro de você. Apenas um sacrifício pode restaurar o que foi perdido. Ana hesitou, a mente insurgente. O que Rodrigo queria dizer com o que há dentro de você? O medo começou a se transformar em raiva, uma chama que a defendia. Ninguém vai me empurrar para o abismo, não mais. Ah, mas o dia da colheita se aproxima, e neste lugar as palavras têm poder. Ele sussurrou, a aparência distorcida como a própria noite. A escuridão sempre exige alguma coisa em troca. A boneca, agora em um estado de frenesi, começou a girar cada vez mais rápido, liberando ecos de risadas e sussurros confusos que pareciam vir de todos os lugares. O chão sob os pés de Ana começou a vibrar, como se uma presença ancestral estivesse despertando. Ela olhou fixamente para a boneca e sua expressão endureceu. Lembrou-se de histórias que ouvira quando criança, sobre pactos e sacrifícios que envolviam família e sangue. Então, se eu precisar de um sacrifício, vou descobrir até onde essa história vai, gritou decidida. A luz do altar explodiu em um clarão ofuscante e Ana tapou os olhos. As sombras foram tragadas pela luminosidade. Ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, e quando os olhos se abriram novamente, Rodrigo já não estava. O corredor, antes pulsante de vida, agora estava silencioso, como se tudo tivesse parado.
Ela se virou, procurando qualquer sinal de seus filhos. No entanto, uma voz suave ecoou nas paredes, como se o próprio espaço estivesse tentando comunicar algo. Uma escolha tenta-se fazer. O passado não pode ser alterado sem um preço terrível. Ana se sentiu tonta. Que preço? Perguntou, a sensação de desespero voltando a dominar seu coração. A boneca, agora imóvel, voltou a levitar lentamente, e uma sombra se formou em seu interior, uma figura bem conhecida. Era Luana. Estava parada em uma posição vulnerável, com os olhos cheios de lágrimas. Mamãe, o que está acontecendo? Por favor, me tira daqui. Luana! Ana estendeu as mãos na direção da filha. Era como atravessar uma barreira invisível e opressora. Eu vou te salvar. Em nome de tudo o que é sagrado, eu prometo. Mas a imagem de Luana começou a distorcer, e Rodrigo reapareceu, este camaleão de sombras. O que você está disposta a fazer pela sua menina, Ana? O que você vai sacrificar para resgatar a inocência dela? Ana parou. A verdade estava à sua frente, viajando como um fardo em sua alma. Compreendeu que a saída não era apenas enfrentar as sombras, mas encarar o verdadeiro terror que se escondia dentro dela. Eu me ofereço, proferiu Ana, sua voz tremendo. Mas seria isso que realmente queria? A boneca rangia, as velas começaram a fumegar e o ar espesso se tornava elétrico. Cada batimento do coração de Ana parecia sinônimo de um tempo que se esgotava. E, no instante seguinte, a risada de Luana ecoou uma última vez, entrelaçando-se com o clamor agudo de Rodrigo. O sacrifício não será em vão, mas as consequências são eternas. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, e as paredes do engenho começaram a se fechar ao seu redor. A escuridão pulsava, risos dilacerantes se tornaram gritos, e dentro de sua mente, o verdadeiro terror despontava com uma pergunta. Uma escolha estava prestes a ser feita, mas seria a decisão certa, a única que poderia quebrar o ciclo? O que realmente estava escondido em seu coração? A escuridão ao redor de Ana agora tinha um peso tangível, como se estivesse viva, respirando e observando cada movimento seu. O altar, com suas velas derretidas e cera escorrendo, parecia um monstro à espera, prontos para devorar qualquer coragem que sobrou. O eco dos gritos e risadas a rodeava, desafiando sua sanidade. Luana! O nome da filha ecoava em sua mente, repetido em um mantra frenético. Sentia que cada segundo que passava, a conexão entre elas se desgastava, como um fio de seda esticado ao máximo. O que a boneca queria dela? Seria um oferecimento de corpo e alma? Ou algo mais maligno? A mera menção do sacrifício a desconcertava e aterrorizava. Isso não pode ser verdade, balbuciou, mal conseguindo articular as palavras. Mas a presença arrepiante dentro do altar se tornava cada vez mais sedutora, como um chamado poderoso, um sussurro que prometia respostas. Você tem o poder de mudar tudo, Ana. E essa escolha, essa escolha, o que você realmente possui para entregar? A voz de Rodrigo soava distante, mas cercada pela ecoante intensidade da escuridão. Ele estava ali, mas não estava. Era uma marionete em sua própria peça de terror. Ao redor da boneca, as sombras se aglomeravam como se quisessem tomar forma, se agitando com pressa e voracidade. O coração de Ana disparava, cada batimento ecoando como um tambor de guerra.
O medo era palpável, mas o amor por Luana era mais forte. Ela avançou um passo, sentindo o chão vibrar levemente sob seus pés. Um comando sutil, talvez, do altar? Contudo, a cada passo, uma memória cortante a abraçava. Luana brincando na infância, Miguel correndo pela sala. As risadas inocentes os perseguiam como fantasmas. Em meio ao caos, a boneca começou a se contorcer e uma nova figura surgiu, com os traços de Miguel se formando a partir da escuridão. O semblante do menino transparecia confusão e um medo profundo que a fazia estremecer. "Mamãe, ajuda, por favor!" A voz de Miguel soou como um lamento, cortando o ar com a espessura da angústia. Ana não podia acreditar no que via. O que quer que a escuridão quisesse estava se tornando gradativamente claro. "Eu não posso perdê-los", gritou Ana, sua voz agora repleta de desespero. Ela se prostrou frente ao altar, as mãos tremendo. "O que você quer de mim?" Somente sacrifícios dignos trazem à tona a verdade. A risada de Rodrigo ecoou em sua mente e a figura dele se fundiu com a sombra de Luana. "A liberdade vem com um preço, Ana. Você aceita?" A dor dentro dela se transformou em um grito ensurdecedor. Ao oferecer seu ser, ela não apenas arriscava a própria alma, mas também corria o risco de condenar suas crianças a um destino sombrio. O altar pulsava, e Ana poderia sentir a energia cósmica e antiga ao seu redor. A decisão estava prestes a ser tomada, mas a sombra de Rodrigo sussurrava promessas e ameaças indistintas. "Escolha e veja." Ela olhou profundamente para a boneca agora flutuando em gravidade zero, seus olhos vermelhos reverberando com um chamado irresistível. O que aconteceria se ela dissesse sim? Um eco de histórias passadas e medos ancestrais a cercavam. Ana cerrou os punhos, sentindo os próprios limites se esvaírem. "Seja qual for o preço, eu farei. Se é para salvá-los, eu aceito." Uma onda de luz ofuscante explodiu em um turbilhão ao seu redor, cercando-a de um calor intenso. As sombras começaram a gritar, e então a boneca desabou em um colapso energético, como se todas as almas que contivessem fossem liberadas. Mas uma nova sensação a invadiu. Algo muito mais profundo, um poder insidioso se firmava dentro dela. Olhos espelhados a observavam, e neste choque de revelações, uma única frase a abismar a capturou. E se preservar a inocência significar condená-la? A escuridão reagiu à provocação, com um rugido vigoroso. Ana se viu frente a um novo dilema terrível. As consequências do seu ato poderiam ser mais terríveis do que qualquer sacrifício. A escolha havia mudado e o verdadeiro terror estava apenas começando. O calor se transformou em um vento gélido, soprado por uma força invisível. Ana sentiu seu corpo vibrar, como se as energias liberadas no altar estivessem se entrelaçando com suas veias. A luz ofuscante foi substituída por uma escuridão profunda novamente, e os olhos que a observavam pareciam se multiplicar, refletindo sua angústia. "Meu Deus!" sussurrou, quase em oração. "O que eu fiz?" A voz de Rodrigo ressoou, agora mais clara e aterrorizante. "Você libertou o que estava preso, Ana, mas a liberdade tem seus próprios grilhões." O altar emitia um som semelhante a gritos sufocados, ecoando nas paredes desse espaço macabro. Nas profundezas da escuridão, Ana começou a ver formas, sombras se contorcendo e fazendo gestos, como se estivessem se preparando para uma dança macabra.
O terror estampado em seu rosto se intensificou quando ela percebeu que as figuras dançantes tinham rostos que reconhecia, amigos, conhecidos e pessoas da sua infância. Não, não pode ser! O próprio pânico a tomou de assalto enquanto um dos rostos se aproximava. Era o de uma antiga colega, Clara, que havia desaparecido anos atrás, consumida pela própria desesperança. Ana, você está aqui por nós agora. Você é a escolha. A respiração de Ana ficou entrecortada. Escolha? O que você quer dizer com isso? Uma vez que o poder é liberado, ele toma o que deseja. E você precisa decidir permanecer como está ou se tornar parte do que virá. A voz de Clara era uma mistura de entrelaçamento entre desejo e dor, como se estivesse presa entre os mundos. Agora, o altar pulsava a cada palavra, como se a cada instante a escolha de Ana gripasse mais forte sua alma. Ela tentou resistir, mas a memória de Luana e Miguel a envolvia, como se estivessem chamando por ela através da escuridão. Silêncio! Gritou, os olhos bem abertos. Eu não sou como vocês, não vou me deixar levar. E então, de repente, tudo mudou. As sombras pararam de dançar e se agruparam em torno da boneca, que agora flutuava em um brilho vazio e profundo. A boneca, antes submissa ao altar, parecia estar se reerguendo como um ente sobrenatural feito de todo o sofrimento acumulado. Você se atreve a desafiar o inevitável. A voz de Rodrigo soou agora mais ameaçadora. Saiba que aqueles a quem você ama também têm um papel nesse tabuleiro sombrio. Ana olhou para as sombras e, em um momento de clareza, percebeu que não eram apenas almas perdidas, mas fragmentos das vidas que ela havia tocado. Cada uma delas, uma história não contada que levava um fardo semelhante ao dela. A conexão entre eles era real. Neste instante, ela decidiu. Se você quer uma escolha, então eu a farei. Ela passou a mão pela boneca, sentindo seu poder se intensificando. Um grito ecoou dentro dela, uma mistura de dor e determinação. E foi então que algo inesperado aconteceu. Uma onda de energia percorreu o ambiente, e as sombras começaram a gritar, agitando-se como se fossem atraídas por um ímã invisível. O altar rugiu, e a luz começou a brilhar novamente, mas desta vez numa tonalidade escura, como um dia tempestuoso. As figuras se contorciam, agora em agonia. Ana não tinha certeza do que estava invocando, mas percebeu que havia mais do que barganhas inscritas em sua escolha. O que você fez, Ana? Clara pareceu tremer com a intensidade do momento. E antes que pudesse responder, a sombra que se formava na boneca atingiu um pico, e uma gargalhada ressoou com força avassaladora. Vocês não conhecem a verdadeira oferta que eu busco. A escuridão à sua volta girou freneticamente, e Ana sentiu uma consciência poderosa e obscura dentro da boneca começar a se manifestar. Era a hora da verdadeira escolha, não apenas entre ela e a escuridão, mas o que poderia acabar com o que restava da inocência de suas crianças. O altar respondeu, arremessando poder em todas as direções, e Ana gritou para a escuridão envolvê-la, enquanto tentava entender sua proposta. A consciência da boneca estava prestes a se revelar, e a dúvida e o terror a consumiam. O que virá a seguir? Pensou. E nesse colapso de realidades, a pergunta emergiu em sua mente, mais urgente do que nunca. E se eu esquecer o que sou? As sombras dançavam, e agora, mais do que antes, Ana sabia que sua luta estava apenas começando. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a um custo que poderia ser mais alto do que ela poderia imaginar. Ana fechou os olhos, sentindo a vertigem da energia que pulsava ao seu redor.
Era como se o mundo estivesse se desdobrando em camadas de realidades, cada uma mais sombria e opressiva que a anterior. As sombras dançavam mais freneticamente, agora encurralando suas emoções. Um frio cortante percorreu sua espinha, e sua mente a conduziu para um passado que ela havia tentado enterrar. Você não pode escapar, Ana, ecoou a voz de Rodrigo, agora tão próxima que ela pôde sentir seu hálito gelado. Nesse momento, as sombras se aproximaram mais, formando um círculo cerimonial ao redor dela. Os rostos conhecidos e familiares tornaram-se distorções grotescas, seus gritos ecoando em uníssono. O terror na expressão de Clara se intensificava, enquanto ela se esforçava para se libertar do vazio que a mantinha presa. Faça a escolha, Ana, gritou uma sombra, que uma vez foi um amigo de infância. Se entregue a nós ou pague o preço da sua decisão com tudo o que ama. Ana respirou fundo, sentindo-se paralisada diante da escolha. Uma onda de lembranças a inundou. Risadas, abraços, lágrimas, tudo partido por culpa e abandono. A consciência da boneca se manifestava mais forte, uma presença opressiva que pulsava em sua direção. Para cada perda, havia um eco em sua alma. Você já pagou um preço alto, querida. Está disposta a sacrificar mais? A boneca flutuou mais perto, sua face atormentada parecida com a de uma criança, mas ao mesmo tempo grotesca, como se estivesse moldada pela dor infinita. A luz do altar começou a girar, formando espirais que a lembravam da infância que perdera. Lembre-se delas, Ana. Lembre-se dos que você ama, murmurou Clara, agora invocando um tom de desespero. As sombras se tornaram turbulentas, como uma tempestade prestes a eclodir. Não! Ana gritou, sua voz cortando o ar pesado. Eu não vou deixá-los! Com essa determinação crescente, ela ergueu a mão em direção à boneca, sentindo uma onda de poder e resistência. Um brilho surgiu, quase ofuscante, refletindo uma parte dela que ainda se mantinha inabalável. As sombras hesitaram, como se a sua força estivesse criando uma fissura na escuridão. Você busca liberdade, mas cada escolha tem um preço. Rodrigo rugiu, sua presença espessa como névoa. O peso da sua voz envolvia Ana, tentando puxá-la para baixo. Mas, naquele momento, algo dentro dela se rompeu. Eu escolho não me perder, gritou. E nesse instante, a luz explodiu em torno dela, iluminando a escuridão como uma explosão de estrelas cadentes. O poder da boneca começou a ser sugado para ela, e as sombras gritaram em um uníssono agonizante, como o lamento de todas as almas perdidas. Contudo, à medida que a luz envolvia Ana, um novo terror se manifestou. O altar começou a tremer, e a estrutura ao seu redor estremeceu com uma força devastadora. Os escritórios cinzentos do templo começaram a perder a forma, revelando fissuras que se abriam como fauces passando sem controle. Ana percebeu, em um súbito pânico, que não só seu destino estava em jogo, mas o de todos que a cercavam. Toda a força liberada não apenas arriscava a ela, mas ameaçava engolir aqueles que amava a cada instante que ela hesitasse. Ana, a escolha final se aproxima, gritou Clara, sua figura começando a se dispersar na escuridão que ainda gravitava. Você precisa! Mas antes que pudesse terminar, o altar irrompeu em um estrondo ensurdecedor, a luz agora se configurando como um portal cravejado de sombras. Ana sentiu seu coração pulsar, cada batida carregando a pesada decisão que ela havia tomado. A consciência obscura dentro da boneca começava a se agitar novamente, e uma nova risada, que era de todos e de ninguém, ecoou através da escuridão.
É hora de ver o que verdadeiramente você é capaz de sacrificar. Ana sabia que a jornada estava apenas começando, mas o terror do desconhecido era avassalador. A pergunta ecoou em sua mente, mais grave do que antes. E se a escuridão não for tão fácil de conter? E assim, a luz foi extinta. Ana ficou paralisada na escuridão total. A sensação de estar sendo engolida por aquilo parecia tão visceral que seu coração quase implodiu. O silêncio era ensurdecedor, e até seu próprio fôlego se tornava um som constrangedor, como uma pequena chama lutando contra um vento forte. A escuridão começou a pulsar ao seu redor, e ela compreendeu que não estava sozinha. As sombras que a cercavam agora formavam figuras indefinidas, sussurrando em um tom quase melodioso, uma canção de lamentos e dores. Ana, chamou uma voz doce, mas que a gelou até os ossos. Você realmente acha que pode escapar? A verdadeira escuridão reside dentro de você. Lembranças de seu passado inundaram sua mente, cada uma batendo contra as paredes da sua consciência como ondas contra a costa. Ela viu rostos que já amou, mas também viu os que a traíram. Rodrigo surgiu em sua visão, seu sorriso um eco de felicidade e, ao mesmo tempo, um aviso sombrio de que, para cada alegria, havia uma dor aninhada. Entre, Ana. Venha descobrir quem você realmente é. As vozes começaram a se tornar um coro, intensificando a pressão sobre os sentidos dela. Os rostos pareciam implorar, mas também acusar. Entre, Ana. Venha descobrir quem você realmente é. As vozes começaram a se tornar um coro, intensificando a pressão sobre os sentidos dela. Os rostos pareciam implorar, mas também acusar. Eu não estou aqui para isso, Ana gritou, mas a sua determinação parecia um sussurro perdido no abismo. Eu não vou me deixar levar por vocês. E então a escuridão se contraiu, como se estivesse respirando. Ela percebeu que as sombras estavam se aglutinando em torno dela, formando um vórtice que sugava toda a esperança e a luz que restava. Ana lançou os braços para a frente, sentindo um impulso incontrolável de lutar. Eu resisto, proferiu, aquela força brotando de um lugar profundo dentro dela. Em um flash, a boneca apareceu novamente, sua presença imponente e horrorosa. Você é parte de mim, murmurou, nesse mesmo tom doce que a convidava a ceder. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto de Ana. Não, eu sou mais do que isso. O poder que brotava dela começava a gerar pequenas fagulhas de luz, piscando como estrelas em um céu negro. As sombras hesitaram, a consciência coletiva delas surda à resistência dela. A resposta veio na forma de um turbilhão de dor e gritos, as figuras se distorcendo, tentando puxá-la de volta para o abismo. Sacrifique-os, Ana, sacrifique-os para se salvar. É o preço que você deve pagar por sua liberdade. A voz de Rodrigo agia como um veneno penetrante. A ideia a atacou como um animal feroz, fazendo com que sua respiração acelerasse. Ela recordou do rosto de Clara, do sorriso de seu irmão, das noites em que riram juntos. Não, não, Ana gritou, as sombras rugindo em resposta. Você mente para si mesma. Eles nunca estarão seguros enquanto você estiver nesse lugar. A verdade é que você pode salvá-los, mas primeiro você deve abrir mão de tudo. O altar tremeu ainda mais, como se a própria estrutura estivesse reagindo ao dilema a que Ana estava sendo submetida.
Os olhos da boneca brilhavam um vermelho profundo, como uma chama viva, refletindo uma ameaça obscura. Com um esforço sobre-humano, Ana lutou contra a influência esmagadora que a cercava. Se eu tiver que sacrificar algo, que seja essa maldição. Um grito ecoou como um trovão ao seu redor, e a luz que antes a envolvia não era mais uma simples chama, mas uma explosão. E quando tudo parecia estar alcançando seu clímax, um estrondo final reverberou. Ana viu um novo portal se formando bem à sua frente, o ar ao seu redor vibrando em uma frequência aguda e tensa. Desesperada, ela olhou para as sombras, percebendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E se o que eu sacrificar não for suficiente? Ponderou, enquanto a escuridão pulsava em resposta, pronta para devorar a luz. Aquele eco de dúvida reverberou em seu coração, e a realidade começou a se estilhaçar ao seu redor, criando um novo abismo. Ana não hesitou mais. Uma onda de determinação e raiva formou-se dentro dela, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Sua mente se encheu de recordações, o riso de Luana, o jeito brincalhão de Pedro, cada um deles uma parte indissociável de seu ser. Eu não sou apenas uma mãe, sou uma guerreira, e vocês não vão me levar. O altar, pulsando com poder, parecia se agitar, como se reconhecesse a força crescente que emanava de Ana. As sombras ao redor começaram a gritar, um coro de vozes desesperadas protestando contra a sua resistência. A boneca girou rapidamente, suas engrenagens internas sibilando, e a luz vermelha que emanava de seus olhos ficou ainda mais intensa, um brilho que parecia chamar a escuridão para si. Foi você quem trouxe a maldição, Rodrigo! Ana gritou, encarando a forma distorcida que representava o homem que um dia amou. E hoje, eu quebro suas correntes. Não vou sacrificar meus filhos, não serei mais uma vítima. O altar reverberou com sua declaração, e a energia ao redor dela começou a mudar, como se o próprio espaço estivesse respondendo à sua determinação. Ela estendeu as mãos, sentindo o calor da luz interior se intensificar, acumulando numa esfera brilhante que crescia em tamanho e poder, cercando-a como uma armadura. É agora, decidiu. Com um grito de guerra, ela lançou a luz em direção à boneca. A esfera de luz colidiu com a figura grotesca, fazendo que uma onda de choque se espalhasse pelo engenho. As sombras gritaram em agonia, enquanto o brilho os envolvia, dissolvendo a escuridão até então imbatível. Os rostos distorcidos começaram a desaparecer, um por um, como folhas secas ao vento, até que a presença de Rodrigo ficou finalmente exposta e vulnerável. «Ana, não faça isso!» ele gritou, mas a determinação dela era mais forte. Ele não era mais o homem que ela conhecia, agora era apenas um eco do passado que precisava se dissipar. A boneca, agora impotente, parou de girar. Ana sentiu que cada grito que emergia do altar a ajudava a quebrar a maldição de uma vez por todas. Eu sou mais forte do que você pensa. As luzes intensas tornaram-se mais brilhantes, até que explodiram numa claridade ofuscante. Um último grito de Rodrigo se transformou em silêncio, e a escuridão ao redor dela se desfez, revelando uma claridade nunca antes vista. As vozes atormentadas cessaram, substituídas pelo canto suave dos pássaros e o sopro do vento, como se o mundo estivesse renascendo. Quando a poeira assentou, Ana percebeu que não estava mais sozinha. Luana e Pedro estavam ali, com olhos cheios de amor e alívio, livres da influência daquela maldição antiga. Os braços da mãe se abriram e ela correu para abraçá-los, sentindo o calor e o amor que a envolveram. «Vocês estão bem, estão aqui!» chorou Ana, sua voz transbordando de alegria. A sensação de pesar que a acompanhou por tanto tempo se dissipou como fumaça.
Os filhos, agora novamente ao alcance de seus braços, eram uma recordação do que realmente importava. Mas a jornada de Ana ainda não havia acabado. O peso da experiência, das sombras e dos fantasmas que enfrentou a deixaram com cicatrizes visíveis e invisíveis. Os ecos do terror, embora silenciados, permaneceriam. Enquanto caminhavam para fora do engenho, Ana percebeu que a luta contra a escuridão dentro de nós nunca termina. Ela simplesmente se transforma na força que nos molda. Ana olhou para o horizonte, um novo amanhecer se desenhando. Eu não sou uma vítima, eu sou uma sobrevivente, gritou, um novo entendimento segurando firme em seu coração. Essa batalha foi apenas a primeira de muitas, mas Ana estava pronta para enfrentar o que viesse. E assim, a história do engenho foi finalmente superada. O terror se calou, mas as lições de força e resiliência se firmaram na alma daquela mãe, que não apenas salvou seus filhos, mas também despertou a guerreira dentro de si, pronta para qualquer adversidade que a vida apresentasse. Nos 12 meses seguintes, Ana e seus filhos se tornaram símbolos de coragem em sua comunidade, espalhando a mensagem de esperança e luta. A lenda do vira-bicho perduraria, mas o que agora seria falado seria do amor que é capaz de superar até mesmo as sombras mais profundas. E, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias de terror que trarão ainda mais emoções. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a propagar essas aventuras sombrias. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. É a sua chance de fazer parte desta comunidade de verdadeiros fãs de terror. Não espere nem mais um segundo.